Olá, meus amigos! Vamos começar aqui hoje com a primeira leitura do livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. É uma organização feita pelo Felipe Moura Brasil, de textos do professor Olavo de Carvalho. E eu não vou começar do primeiro, pode ser que eu não siga a ordem do livro em nenhum momento, pode ser que em algum momento eu resolva seguir, tá? Eu vou começar hoje pelo texto intitulado Vocações e Equívocos. Se você escreve ou pinta, ou faz sermões na igreja, ou toca música, ou monta a cavalo, ou tira fotos, ou faz qualquer outra coisa que pareça interessante, já deve ter ouvido 1000 vezes a pergunta: você faz isso por dinheiro ou por prazer? Tão infinitamente repetível é essa fórmula que deve revelar algum traço profundo e permanente do modo brasileiro de ver as coisas. Um lugar comum ou topos da nossa retórica diária. Ora, todo lugar comum é um recorte que enfatiza certos aspectos da realidade para momentaneamente dar a impressão de que os outros não existem. Logo, para compreendê-lo, é preciso perguntar, antes de tudo, o que é que omite? O que está omitido na pergunta acima é a possibilidade de que alguém se dedique de todo o coração a alguma coisa, sem ser por necessidade econômica nem por prazer. Ou, pior ainda, que continue se dedicando a ela como se fosse a coisa mais importante de todo o mundo, mesmo quando só dá prejuízo e dor de cabeça. O que está omitido nessa pergunta e no modo brasileiro de ver as coisas é aquilo que se chama vocação. Vocação vem do verbo latino voco, vocare, que quer dizer chamar. Quem faz algo por vocação sente que é chamado a isso pela voz de uma entidade superior, Deus, a humanidade, a história, ou, como dizia Viktor Frankl, o sentido da vida. Considerações de lucro ou prazer ficam fora ou só entram como elementos subordinados, que por si não determinam decisões nem fundamentam avaliações. No mundo protestante germânico, há toda uma cultura e uma mística da vocação, e a busca da vocação autêntica é mesmo o tema do principal romance alemão, o Wilhelm Meister, de Goethe. Nos países católicos, a importância religiosa da vocação, consolidada na ética escolástica do dever do Estado, por exemplo, o dever dos pais de família, dos comerciantes, dos militares, etc., foi perdendo relevo depois do Renascimento, cavando-se um abismo cada vez mais fundo entre o sacerdócio e as atividades mundanas, esvaziadas de sentido na medida em que só o primeiro é considerado vocacional em sentido eminente. No Brasil, para agravar as coisas, a população foi constituída sobretudo de 3 espécies de pessoas: portugueses, que vinham na esperança de enriquecer e não conseguiam voltar; negros, apanhados à força; e índios, que não tinham nada a ver com a história e de repente se viam mal integrados numa sociedade que não compreendiam. É fácil perceber daí o imediatismo materialista dos primeiros, o qual, quando frustrado, se transforma em inveja e azedume, que tudo deprecia, e com tanta facilidade se disfarça em indignação moralista contra a corrupção e as injustiças sociais. E mais ainda, a total desorientação vocacional do segundo e do terceiro grupos, brutalmente amputados do sentido da vida e por isto mesmo facilmente inclinados a sentir-se marginalizados, mesmo quando já não o são mais. Um pouco da ética da vocação existe ainda entre nós graças à influência dos imigrantes, especialmente alemães, árabes e judeus. Mas existe de modo tácito, implícito, jamais consagrado como valor consciente da nossa cultura, e muito menos valorizado pelas escolas e pelos governos. A realização superior do homem na vocação é então substituída pela mera busca do emprego.
visto apenas como meio de subsistência e sem qualquer importância própria no que diz respeito ao conteúdo. A adaptação conformista a um emprego medíocre e sem futuro é considerado o máximo do realismo, a perfeição da maturidade humana. Tudo o mais é depreciado e, por isto mesmo, hipervalorizado e ansiosamente desejado, como diversão. Assim, entre o trabalho forçado e a diversão obsessiva, da qual o carnaval é a amostra mais significativa, acumula-se na alma do brasileiro a inveja e uma surda revolta contra todos os que levem uma vida grande, brilhante e significativa, sobre as quais, mesmo quando pobres, paira a suspeita de serem usurpadores e ladrões, pelo menos ladrões da sorte. Daí a famosa observação de Tom Jobim: no Brasil, o sucesso é um insulto pessoal. Sim, nesse meio não se compreende outra lealdade senão o companheirismo dos fracassados, em torno de uma mesa de bar, despejando cerveja na goela e maledicência no mundo. Este país é um país de gente que está no caminho errado, fazendo o que não quer, buscando alívio em entretenimentos pueris e desprezíveis, quando não francamente deprimentes. Nossa ciência social, atada ao cabresto marxista e cega às realidades psicológicas mais óbvias da nossa vida diária, jamais se deu conta da imensa tragédia vocacional brasileira, que condena milhões de pessoas a viver presas como animaizinhos entre a dor inevitável e o prazer impossível. É que a explosiva acumulação de paixões infames, inevitável nessa situação, é o caldo de cultura ideal para a germinação dos ressentimentos políticos. E uma ciência social rebaixada a instrumento auxiliar da demagogia não há de querer lançar luz justamente sobre aquela treva confusa da qual a demagogia se alimenta. Eu fiz alguns frisos aqui que eu vou repetir porque eu achei bastante importantes. Vocação. Vocação vem do verbo latino voco, vocare, que quer dizer chamar. Quem faz algo por vocação sente que é chamado a isso pela voz de uma entidade superior. Deus, a humanidade, a história, ou como diria Viktor Frankl, o sentido da vida. Um pouco da ética da vocação existe ainda entre nós, graças à influência dos imigrantes, especialmente alemães, árabes e judeus. Mas existe de modo tácito, implícito, jamais consagrado como valor consciente da nossa cultura e muito menos valorizado pelas escolas e pelos governos. A realização superior do homem na vocação é então substituída pela mera busca do emprego, visto apenas como meio de subsistência e sem qualquer importância própria no que diz respeito ao conteúdo. Acumula-se na alma do brasileiro a inveja e uma surda revolta contra todos os que levem uma vida grande, brilhante e significativa, sobre os quais, mesmo quando pobres, paira a suspeita de serem usurpadores e ladrões, pelo menos ladrões da sorte. Bom, o texto acabou. Eu li para vocês aqui algumas partes que eu achei importantes, eu fiz algumas anotações. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a importância que existe de nós sairmos do automático. A gente precisa viver o momento presente de maneira consciente. As nossas escolhas e as nossas ações precisam ter motivos. Nós precisamos ser úteis na nossa existência. Você já parou para imaginar como que vai ser o dia que você morrer? Como é que vai ser depois que você morrer? O que você vai ter deixado nessa vida? O que você fez da sua vida? Você marcou as pessoas positivamente, elas vão ter motivos para lembrar de você com carinho, com saudade? Você contribuiu de alguma forma para esse mundo? Não estou falando que você precisa contribuir para o país inteiro,
Olha para o lado. Olha para o seu lado, as pessoas que estão à sua volta. Você é útil? Você serve para alguma coisa? E quero enfatizar também a importância de nós fazermos autorreflexões e caminharmos em busca de um autoconhecimento, para que nós consigamos identificar qual é o sentido da nossa vida, qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Para que você é chamado nessa vida? Todo mundo tem alguma vocação. Se você ainda não sabe qual é a sua, você precisa começar a refletir, a dialogar consigo mesmo, a se observar e a encontrar um motivo para você estar vivo, um sentido, uma vocação. Bom, quero questionar também se você é daquela pessoa que se incomoda com as conquistas das outras pessoas. Se é aquela pessoa que vive achando que a grama do vizinho é mais verde, talvez a grama do vizinho seja realmente mais verde. Sabe por quê? Se você se incomoda tanto com o que as pessoas fazem à sua volta, provavelmente você passa mais tempo olhando e tomando conta da vida dos outros do que cuidando da sua própria grama. E aí a sua grama não é mais verde por culpa sua. Não terceirize as suas responsabilidades. Se você tem filhos, não espere que a escola dos seus filhos vai ensinar nada disso para eles. Tenha uma educação pautada em princípios, em valores e em virtudes. Somente com princípios bem formados, bem delimitados e éticos é que nós temos a capacidade de discernir o que é bom do que é ruim, o bem do mal, o que é certo e o que é errado. Somente através de princípios nós temos a possibilidade de incentivar e de alimentar as nossas próprias virtudes, para que nós sejamos capazes de ter uma vida de valor. Então, ensine isso para os seus filhos, antes de tudo, praticando na sua vida, certo? E para concluir, uma frase que eu adoro, do nosso querido Ítalo Marcilli: seja forte, sirva e não encha o saco. E para terminar, gente, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para vocês receberem os avisos dos próximos vídeos. Se você está assistindo aqui no Instagram, comenta. E se você está assistindo no YouTube, também comente aqui embaixo o que vocês acharam desse texto, se vocês concordam, se vocês têm algo a acrescentar. Se não concordam com nada, fala aí, fala tudo o que você quiser, tá bem? O que você pensa. Se você já descobriu a sua vocação, se você tá perdido, se você precisa de ajuda, coloca aí nos comentários, tá bem? E se liga no próximo vídeo. Beijo!